Tem a questão do Facebook, que retirou do ar 30 contas aí que seriam do entorno do presidente, inclusive do assessor especial. É um menino bonzinho, tal de Tércio, acho que é isso, né? Eu conheci ele lá na entrevista que eu fiz com o Bolsonaro, mas parece que ele estaria envolvido também nessas coisas aí do que eles chamam de gabinete de ódio. Mas, enfim, a quantas anda essa do Facebook aí, o Valteno? Bom, isso pega os assessores e gabinetes, funcionários de gabinete. Ontem eu estava olhando juntamente com o Caian essa história assim, você não tem diretamente o ministro ligado, nem o presidente, mas você tem as pessoas ao redor. Não é a primeira vez que o Facebook, o Instagram, até mesmo o Twitter, retira postagens consideradas ofensivas do ar. Então tem aí um inquérito de fake news que está correndo no Supremo Tribunal Federal e tem o próprio controle dessas redes sociais que estão de olho aí em agressões e ameaças. Isso já é assunto que está já pacificado, as pessoas não vão poder ter mais conta, não vão poder publicar, vai ter que esperar um pouquinho para poder voltar a uma certa normalidade. Essa questão deve ser anexada, eu suponho, ao inquérito que investiga as fake news no Supremo Tribunal Federal. Olha, a Janaína, que foi apoiadora do presidente, depois foi, acho que até bloqueada pelo presidente da rede dele, discutiu com os bolsonaristas e tal, mas ela é muito atacada de um lado e de outro. A Janaína deu uma entrevista hoje até que equilibrada em termos de justiça. Que ela falou assim, ó, se estão averiguando quem são os bolsonaristas que estão divulgando fake news, para não ser uma coisa política, tem que ver também os petistas, os centristas e outros istas mais que também divulgam fake news. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos ouvir então a deputada Janaína Pascoal conversando com a gente aqui. E o Valteno, a não ser que tenha alguma novidade, você está literalmente dispensado, porque você me desmoralizou dizendo que eu estava falando bobagem quando eu disse que o Cunha tinha voltado para a casa dele. Hein, Valteno? Hoje você foi mal comigo, hein? Não foi legal essa daí, Valteno. Eu falei, você me deve essa daí. Eu falei, não foi você. Você me deve essa daí, mano. Você me deve essa daí. Vamos ver a Janaína falando aqui. Tchau, Valteno. Dá um beijo do pai e da mãe. Dá um beijo do pai e da mãe. Vamos ver então, por gentileza, o pai e a mãe do Valteno moram no Goiás. Que idade tem os dois? Eles são já de alguma idade, eles não perdem um programa. Eles são... Que idade tem? Que idade tem o pai e a mãe? Mamãe vai fazer 80. Mamãe vai fazer 80 anos e papai fez 78. Sinal estou indo visitá-los com o meu exame. Sinal que você vai durar muito, Valteno. Isso não sei se é bom, mas sinal que você vai durar muito. Como é o nome do pai e da mãe? Como é o nome do pai e da mãe? Papai, mamãe Lalita de Oliveira, e papai Lalita. Você esqueceu o nome, você errou o nome aí, Valteno. Eu não acredito que você esqueceu o nome do seu pai ou da sua mãe. O nome da sua mãe, como é que é, Valteno? Não, Lalita e o pai? De Oliveira. Raimundo Moreira. Eu perguntei o nome da sua mãe, você falou Lalita. E o pai, você falou Lalita também. Você precisa tomar cloroquina com azitromicina. Esqueceu o nome. Você está esquecendo o nome do pai. Senhor Raimundo, dona Lalita, o filho das senhoras, apesar de ser meio confuso de vez em quando, é maravilhoso. Aí no Goiás, um beijo em vocês. Deixa eu ver a reportagem sobre a fake news e com a Janaína. Tchau, Valteno. Abraço grande. A senhora tem sido muito atacada nas redes sociais. Sim. Como é que viu essa decisão do Facebook em fechar várias contas ligadas, teoricamente, a Folha diz que ao tal gabinete do ódio de um assessor especial do presidente da República e outros componentes do entorno do presidente Jair Bolsonaro, a quem a senhora apoiou durante a campanha presidencial. Sim, o que eu estou achando estranho nessas notícias, nesse movimento do Facebook, é o seguinte... eu, na condição de advogada, de vítima de ameaças, às vezes você tem inquéritos, tem decisões judiciais, e o Facebook alega sigilo, é uma dificuldade para mandar informação. Aí, há alguns dias atrás, o Facebook derrubou páginas do PT e, até onde eu sei, não divulgou nada, nem nome dos envolvidos, nem nome de dono de página, nem conteúdo, nada. Apenas derrubou.
Agora derruba de Proteger Bolsonaro, quem comete um crime, né? Proteger quem comete um crime. Derruba de Bolsonaro, né, bolsonaristas, e aí divulga todos os detalhes, quem é dono de página, em que gabinete que está. Veja, eu sou alvo, né, predileto de petistas e bolsonaristas. Mas eu não acho coerente o tratamento dispensado a uns Entendi. e aos outros ser diferente. Então eu fico pensando, é mesmo uma atitude para transformar a internet num ambiente mais saudável, o que eu acho Ou é política, positivo, né? ou é um ato político, né, de um agente político que, inclusive, se lançou como um potencial candidato à presidência dos Estados Unidos. Porque hoje o dono do Facebook, ele é um agente político, né? Então, assim, eu creio que esse contexto precisa ser analisado, né? Ok, eu hoje sou membro aqui da CPI das fake news na Assembleia, vou apresentar um requerimento solicitando esse material de petistas e bolsonaristas. Eu li hoje no UOL uma coisa que me deixou preocupado. O que foi? E vai mais ou menos nessa linha que a senhora está falando. Que o Congresso americano julga que o presidente Bolsonaro é nocivo ao ambiente e à democracia. Primeiro, o que é que o Congresso americano tem a ver com a gente? O nosso Congresso não se mete com os Estados Unidos e nem com a eleição americana. Eu começo a ficar preocupado porque quando você lida com o império, a coisa é complicada mesmo, porque o império só pensa no próprio umbigo, entendeu? Sim, e assim, A senhora falando aí sobre essa atuação do Facebook, eu ligo uma coisa a outra e começo a questionar, porque até o Trump está atacando o Brasil, mas eu começo a questionar quais são esses posicionamentos americanos aí. O que o Congresso americano tem que opinar sobre o Brasil, né? Olha, tem que estar alerta para essas coisas, né? E outra. Não é teoria da conspiração, não, é coisa lógica. Não, a gente tem que ter o pé no chão, né? E outra, não é muita coincidência que tudo isso surja uma semana depois do TSE ter admitido investigações sobre a invasão de uma página, Mulheres com Bolsonaro, contra Bolsonaro. Então, assim, para mim, tudo isso faz parte de uma estratégia criada, não é nem para tirar o Bolsonaro, é para caçar a chapa. Porque não é que querem tirar o Bolsonaro, também não querem deixar o Mourão. E o Mourão... É o que a deputada falou, é uma entrevista longa, na rádio a gente tem mais tempo, e ela acha que, inclusive, existe essa teoria da conspiração. Para ela não é teoria da conspiração, que existe aí uma perspectiva de tentar afastar o Bolsonaro com o Mourão. Essa é a opinião da deputada sobre várias outras opiniões que ela deu durante o programa Manhã Bandeirantes, que eu apresento da Rádio Bandeirantes, que hoje eu entrevistei o Rodrigo Maia, que é uma das figuras mais importantes da República, que fala sobre a doença do presidente, fala sobre reforma tributária, que ele acha que tem que ter uma reforma tributária que penalize os mais pobres, fala uma série de detalhes que são importantes a gente falar, porque hoje ele é um dos caras mais importantes do governo brasileiro. Daqui a pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.